agora iremos ouvir o engenheiro Miguel Maia, da APIMIL. Desde já, obrigado pela vossa presença, que eu acho que é importante esta comunicação entre miúdos e graúdos do que se passa em determinados textos, contextos, nomeadamente na apicultura. E também temos a agradecer à escola pelo convite que foi feito à nossa associação, da APIMIL. É uma associação que pertence ao distrito todo de Viana do Castelo, aos 10 concelhos, com sede em Vila Nova de Cerveira, e também fazemos este tipo de ações quando somos convidados. E então fomos convidados a apresentar o tema sobre as abelhas, a floresta, etc. E é mais ou menos isto que eu vou-vos dar, digamos, uma cultura geral, se é assim que podemos chamar, das abelhas. E vou só passar umas imagens, porque às vezes as imagens valem mais do que palavras. E então as abelhas têm várias fases da vida, tal como as galinhas, elas põem ovos, as rainhas também põem ovos. E então são umas coisinhas pequeninas, deste tamanho, em que isto é o hexágono, o famoso hexágono, ou seja, o alvéolo, que é até já muitos crânios da matemática fizeram estudos matemáticos sobre os alvéolos e verificaram que no mesmo espaço o alvéolo, ou seja, este hexágono, é a melhor maneira de ocupar o espaço. Ou seja, isto é onde, por exemplo, as abelhas põem o ovo também, mas põem o mel. E no mesmo espaço, ou na mesma área, o hexágono é o que aproveita o melhor espaço para o armazenamento do mel. Ou seja, se tivesse aqui um círculo, estas partes daqui, portanto as pontas, não seriam aproveitadas para colocar mel. Portanto, era um desperdício de espaço. O hexágono não. É a melhor maneira de ocupar a área, por exemplo, do favo. O ovo demora 3 dias, nasce o embrião e depois começa a passar a larva. A larva, vocês veem este líquido branco, é uma coisa que se chama a geleia real. Se calhar muita gente já foi às farmacêuticas comprar geleia real para a cabeça, para sentir-se fortificado, etc. E a geleia real é o grande alimento da rainha. Esta larva, por exemplo, se der origem a uma rainha, a larva está sempre a comer geleia real. Quando a rainha nasce, portanto já nesta altura, ela vai comer geleia real que as obreiras produzem numas glândulas, as obreiras, portanto as abelhas, produzem numa glândula e que estão a dar sempre a geleia real à rainha. E uma das situações, porque se pensa que a geleia real é o grande indutor para, digamos, produzir rainhas, é que uma larva que se vai transformar em rainha é intensamente alimentada com geleia real. Só para vocês terem ideia, uma rainha, do ovo até ao seu nascimento, demora 16 dias. Uma obreira normal, do ovo até ao nascimento, demora 21 dias. Portanto, 5 dias de diferença em que tudo teve à base da geleia real, do alimento que as obreiras tiveram aqui a pôr para a rainha. Depois, passado algum tempo, dá-se uma coisa que é a operculação. Fecha-se, as obreiras começam aqui a pôr cera. E este, de facto, ou esta ação, chama-se operculação. Quando se dá a operculação, lá dentro, a larva, portanto vejam que isto é uma coisa amorfa, começa-se a transformar, dá-se a metamorfose. E então vejam que já começa a ter a forma de uma futura abelha. Passado, portanto, a abelha, e depois nasce uma obreira. As obreiras depois têm várias tarefas, desde a limpeza até ir buscar o pólen, etc, etc. E basicamente, à colmeia, já o néctar está a ser transformado em mel. Basicamente, a grande diferença é que de néctar para o mel, a abelha retira grande parte da água, da umidade que o néctar tem, e depois coloca determinadas
enzimas ou proteínas que a abelha tem para que o mel também seja transformado, e é isso é que dá também a riqueza ao mel, como um alimento especial e particular da nossa alimentação. Isto são bocados de mel, portanto as abelhas também, além da criação, põem o mel aqui nos alvéolos. Quando o mel chegar cá acima, também dá-se a operculação, portanto as abelhas põem a cera e o apicultor já sabe que o mel está maduro para ser retirado. Portanto, vejam, isto está tudo já operculado, portanto o mel está meio vermelho. O vermelho, se vocês porem em contraluz, é mel à base, por exemplo, de urze. E vejam, estes bocados são cera que a abelha pôs para conservar o mel. Porque no fundo nós somos malandros, porque vamos tirar este mel, que no fundo é as reservas das abelhas. Depois a melaria, portanto o apicultor, isto são as tais alças, o apicultor recolhe os quadros com o mel, depois passa para uma coisa chamada o centrifugador, depois aqui é a filtragem, depois aqui é a decantação. Portanto, depois nós, os apicultores, temos com uma faca, ou com já, quando é mais industrial, já há máquinas próprias também para a operculação. Vejam, com a faca eu tenho que retirar esta cera, ou este opérculo, para o mel ficar a descoberto, para que quando for à centrifugação, este mel saia do favo. Se eu não tirar isto, o mel fica lá dentro. Portanto, a centrifugação do mel, os quadros são colocados, já com a cera fora, e quando o centrifugador começa a andar à volta, este mel vai saindo. E depois é depositado no fundo do centrifugador, onde há uma torneira, e que sai o mel, que depois é decantado. Espera um bocadinho, por favor. Ora, diz lá, meu menino. O meu pai tinha aquela... A máquina. Tem que ter, para ter mel. Depois aqui são os decantadores, mas aqui já são em cooperativas, por exemplo. Isto é em boticas, por exemplo. Depois há a rotulagem do mel, cada um pode fazer à sua maneira, os rótulos, pôr mais lacinhos, etc, etc. Mas o rótulo é importante. Já agora, vocês, isto não é passar publicidade nem nada, mas se puderem, comprem mel em que diz mel produzido em Portugal. Porque se vocês forem aos supermercados, há muitos meios que diz mel produzido ou mel misturado com meios da União Europeia. Às vezes não é bem da União Europeia, vem de outros sítios, principalmente China e Argentina, que são os grandes produtores mundiais, em que o mel depois fica mais barato. Há misturas, inclusive até pode haver misturas com, por exemplo, xaropes de glucose, que não tem nada a ver com mel, embora pertença à composição do mel a glucose, mas não tem nada a ver com o mel. E depois também, às vezes, o mel vem sempre líquido. Já agora também, outra coisa bastante importante. O mel está sempre líquido nas prateleiras dos supermercados, ou pelo menos grande parte dos meios, porque é aquecido. E o aquecimento, tipo já uma pasteurização, vai destruir os cristais da cristalização do mel. E é por isso que o mel está sempre líquido, porque com a certeza que vocês preferem o mel líquido. Mas posso-vos dizer, o mel cristalizado é uma prova de pureza do mel. Não é mistura, nós não estamos a adulterar o mel. Porque há pessoal que diz, isto é açúcar. Ora bem, se eu fosse adulterar mel com açúcar, já estava na falência. Porque o preço, e vocês sabem quando vão ao supermercado, o preço do mel. E do açúcar. E, portanto, se experimentarem até por 1 quilo de açúcar em 1 litro de água, vão ver quantos quilos de açúcar é que vão precisar para que aquilo fique cristalizado. Muitos quilos e, se calhar, muito dificilmente vocês irão obter uma solução saturada, ou seja, aquilo que vocês estão a fazer irá muito dificilmente cristalizar. Desculpa, então porquê que há mel que nós compramos mesmo em termos de produção caseira, que ficam realmente extremamente duros,
nós temos que o tirar quase a colher, realmente temos a tendência a pensar que aquilo é com adição de açúcar, e outro que se mantém... E que é puro, o que nós chamamos puro. Porque é assim, há meios... Sem ser de supermercado. Sim, sim. Há meios que naturalmente cristalizam mais depressa ou não. Isso tem a ver com a composição dos açúcares, principalmente frutose e glucose. Por exemplo, os meios de urze e de eucalipto cristalizam facilmente. Mas, por exemplo, os meios de castanheiro, como têm uma grande quantidade de frutose, muito dificilmente irão cristalizar. Eu posso dizer que tenho um mel que eu também tenho apiários em Vila Real, da zona de montanha, onde é produzido mel de castanheiro, e tenho uma pequena amostra de há 4 anos ou há 5 anos, e ainda aquilo está líquido. Não está cristalizado. Não, isso a bolha pode... Também não tem nada a ver, não é? Não, porque isso tem a ver com a umidade do mel. O mel em si tem umidade, no máximo por lei 20%. Se eu virar ao contrário, naturalmente faz a bolha. E a bolha, quanto mais depressa andar, mais umidade tem o mel. Não, pode estar legal, pode estar dentro dos limites legais, ok? Mas mais umidade tem. Portanto, depois há diferentes tipos de meios, penso que vocês ali depois poderão ver. Geralmente os meios mais escuros estão associados a zonas de montanha e geralmente são meios mais ricos, por exemplo, em minerais. Portanto, o mel é um alimento saudável, como também outros meios, mas há bocado até disseram que o mel não deve ser dado a crianças com menos de 1 ano de idade. Isto tem a ver com uma situação que tem uma bactéria que tem um esporo, e essa bactéria vocês se calhar já ouviram falar que é do botulismo. E vocês até se calhar conhecem o botulismo até através do presunto. Geralmente há pessoas que, agora já não tanto, mas geralmente essa bactéria estava no meio do osso e da carne do presunto, porque é uma zona que é muito difícil de curar, e então a bactéria produzia uma toxina. E então a pessoa, quando comia, ingeria a toxina e tinha o botulismo. O botulismo depois reflete-se por a pessoa não ter... é ao contrário acho que é o tétano, que dá convulsões muito fortes. O botulismo, pelo contrário, a pessoa fica sem forças no músculo e geralmente morre-se por asfixia, porque depois o diafragma deixa de funcionar. Com as crianças... é o seguinte, o esporo dessa bactéria está lá dentro. A criança, como vocês sabem, quando é bebê, a flora do intestino é completamente diferente quando tem mais do que 1 ano. É por isso que às vezes damos damos papas, ou determinadas papas, às nossas crianças ainda com meses. E se ela comer um mel que tem esporo, esse esporo vai se desenvolver numa bactéria que depois vai produzir toxina. A tal toxina do botulismo. E aí depois a criança morre por asfixia e fica com os músculos muito flácidos. Vocês até podem às vezes ver, por exemplo, eu não sou médico, mas aprendi isso, se uma criança tiver botulismo, com 6 meses de idade no máximo, quando vocês pegam ao colo, a criança tem tendência a não ter força no pescoço, porque o botulismo ataca os músculos. Ataca ou enfraquece bastante os músculos. E é por isso que nós não devemos dar mel a crianças com menos de 1 ano de idade. Com mais de 1 ano de idade, a flora que está no intestino já é capaz de combater os tais poros do botulismo. Vocês já viram este pólen, se calhar, na prateleira dos supermercados. Este alimento, posso-vos dizer, vocês quando só comeram, tem um sabor até, podemos dizer, um bocado desagradável. Mas se vocês misturarem com iogurtes, leite ou sumos ou outra coisa qualquer da vossa imaginação, posso-vos dizer que este alimento é, se calhar, dos alimentos mais completos. Já são as abelhas mais velhas. São as abelhas que vêm buscar, por exemplo, o néctar, o pólen. O pólen são aquelas bolotas pequeninas que elas trazem nas patas. E, portanto, ao longo da vida,
das abelhas, elas têm várias tarefas. Depois, dentro de uma colmeia, existem 3 castas. Se calhar já todos ouviram falar das rainhas. A rainha pode, eventualmente, viver durante 4 anos, desde o seu nascimento. Portanto, vejam, é um inseto muito maior. É fácil detectar. Quando nós vemos rainhas grandes ou suficientemente grandes, é relativamente fácil detectar numa colmeia. Depois temos as obreiras. Portanto, as obreiras são aquelas que vão buscar o néctar, que vão fazer o mel, etc, etc. E temos os zângãos. Curiosamente, são as fêmeas é que picam. As fêmeas são as que têm o ferrão. O zângão não tem ferrão. Portanto, se souberem distinguir os zângãos, não tenham medo que ele não ferra. As fêmeas, sim. E a rainha só ferra porque a rainha nasce, sai da colmeia, passado 7 dias, e vai ser fecundada em voo, aquilo que nós chamamos o voo nupcial, e vai ter determinadas zonas no ar onde há a congregação dos zângãos. Ou seja, os zângãos estão ali a voar, estão à espera da rainha, e a rainha é fecundada. Para azar do zângão, uma rainha, só para vocês terem ideia, pode ser fecundada por 10 a 20 zângãos. Infelizmente, o zângão, após o acto, vai à vida. E, portanto, a rainha depois entra na colmeia, elas têm a visão, elas têm memória visual, é por isso que sabem depois regressar à colmeia a qual pertencem. Às vezes há erros, mas pronto, felizmente são poucos. E a rainha vem já com o sêmen armazenado numa bolsinha que se chama a espermateca, que vai dar o sêmen para toda a vida dela, durante 1, 2 anos, etc. E, só para vocês terem uma ideia, depois quando a rainha começa a pôr os ovos, quando é nova, pode pôr a cerca de números redondos, cerca de 1000 ovos por dia. Portanto, são colmeias que depois começam a crescer, e é por isso que depois nós começamos a produzir o mel, etc. Mas isso tem a ver com outras situações. Portanto, vejam aqui, isto é a rainha, às vezes é facilmente identificável, muito maior que as abelhas. Curiosamente, estas abelhas que estão aqui à volta é o que nós chamamos a corte real, portanto estão a cuidar da rainha e estão a alimentar a rainha. E a rainha faz uma coisa muito importante, ela exala hormonas, que têm determinado cheiro. E é este cheiro que dá, depois vai passar a hormona para esta e assim sucessivamente. E assim elas sabem que não estão órfãs. Porque, imaginem, se morrer esta rainha, essa hormona deixa de existir dentro da colmeia. E estas obreiras vão pensar, bom, estamos órfãos, então temos que fazer outra rainha. E a natureza permitiu às abelhas que aqueles ovinhos que vocês viram anteriormente, no primeiro dia que passar para larvas, alguns desses ovos, estas abelhas que estão órfãs, vão escolher alguns ovos para transformar em rainhas. Okay? Às vezes há azares, infelizmente, portanto elas não têm depois capacidade para produzir rainhas, e até o apicultor pode produzir rainhas artificialmente. É um assunto fascinante, mas presumo que não é para chamado para aqui, que é demasiado técnico e não vale a pena. Por curiosidade, isto aqui até foi uma fotografia quando eu vinha a sair de um apiário do João, estávamos a falar alegremente e reparámos que, olha, tu tens aí uma rainha aqui no fato, isto é o fato do apicultor, o que está aqui branco. E, por acaso, reparámos que era uma rainha porque também nós marcamos as rainhas. Cada cor tem um determinado ano, de 5 em 5 anos. Por exemplo, o verde é para anos acabados em 4 e em 9. E assim nós sabemos a idade das rainhas. Sabemos se são rainhas novas ou se são rainhas velhas. As rainhas novas, como são mais produtivas, nós temos intenção de guardá-las ou de manter. Quando elas já são mais velhas e o próprio apicultor vê que a produção começa a decrescer, infelizmente às vezes somos selvagens, matamos a rainha para pôr outra rainha nova para continuar uma produção de mel boa.
Isto é quando nós abrimos as colmeias, portanto vejam a quantidade de abelhas. Isto é bom sinal, é sinal que a colónia está forte. Se tivesse só aqui um bocadinho, era sinal que a colmeia estava fraca, portanto, ou doenças ou por outra razão qualquer. Isto é um ninho. O ninho é composto por 10 quadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu, como vejo que ela está forte e já está aqui, vejam, ela já está a produzir cera. É as próprias abelhas que também produzem cera. E então vejo que isto está forte e então ponho uma alça, a chamada alça, que é onde o apicultor depois vai recolher o mel. Vejam, este prodígio de natureza são elas que fazem. Vejam que aqui está muito mais branco, portanto é uma cera acabada de fazer pelas próprias abelhas. Elas têm umas glândulas cerígenas debaixo do abdômen delas e então elas começam a produzir cera. Geralmente são abelhas de meia idade, mais uma vez as funções das abelhas ao longo da idade delas. E estas ceras depois estão aqui um bocadinho mais escuras, já foram utilizadas para criação ou as abelhas puseram uma substância que é o própolis, que é bastante interessante para a indústria farmacêutica. Depois dá-se uma coisa curiosa, que é a enxameação. Ou seja, a colmeia fica muito forte e elas querem sair. E depois é tal coisa. Ela sai e quem sai é a rainha velha. A rainha velha, vocês até se repararem, estão aqui colmeias. O enxame geralmente sai na hora de mais calor e tem tendência a pousar numa árvore a 100 metros, números redondos, da casa de onde saiu, portanto, da colmeia. Que é que passado, possivelmente, algumas horas depois, ou até no próprio dia, ou no dia a seguir, este enxame pode andar 2, 3 km para arranjar a casa definitiva. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que é a dança das abelhas, que é a maneira como elas comunicam. Se vocês, no dia, se por acaso vocês virem um enxame a sair, vocês não tenham medo do enxame. O enxame, vocês podem pôr perfeitamente as mãos, assim como elas estão, nas abelhas. Podem sentir o calor das abelhas. Elas não picam, porque elas não estão interessadas minimamente em guerras. Elas estão interessadas, nesta altura, saber para onde é que vão. Se vão para a esquerda, se vão para o norte, se vão para o sul, encontrar a casa. E elas estão à espera da informação, mais uma vez, outra tarefa das abelhas chamadas escuteiras, que são essas que vão ver onde é que é possível futura casa. E se vocês, sem medo, não tenham medo, se observarem de perto um enxame nesta situação, porque no dia seguinte já pica, ok? Se vocês repararem, as abelhas estão a dançar. Estão o abdômen. E se repararem o abdômen, no início, portanto, quando elas acabaram de sair da colmeia, às vezes elas apontam, o abdômen está apontado para um sítio, outro para o outro, etc. Isso é a discussão que elas fazem, a dizer que a casa deve ser para ali ou para acolá. Se vocês esperarem mais algum tempo, vocês vão começar a ver que as abelhas estão a abanar o rabo quase todas para o mesmo sítio. Isso quer dizer que elas já decidiram para onde é que irão. E quando vocês começarem a ver praticamente todas a mexer o rabo, ou o abdômen, melhor dizendo, para a mesma direção, vocês, passados 5 minutos, vão ver este enxame a ir embora. Portanto, as abelhas, por vezes, não picam. Depois é o trabalho do apicultor. O apicultor, ao contrário, que muita gente pode pensar, aquilo é pôr colmeias e ir lá de vez em quando e está tudo feito e tal. Mas não é assim. Em média, e conforme também o tempo, agora, por exemplo, está a chover, não vale a pena ir às colmeias. Mas, em números redondos, de 15 em 15 dias, isto é somente o número redondo, deveremos ir às colmeias. Porque doenças podem aparecer de um momento para o outro e nós não temos controle. Por exemplo, às vezes há fluxos de mel ou de néctar, que são muito rápidos, como por exemplo agora do eucalipto. O ninho está cheio e o apicultor já poderia ter posto uma alça para aproveitar o mel, o que nós chamamos
a apicultura fixista, portanto aqui era feito as próprias abelhas construíam aqui os favos e, portanto, era fixista porque nós tínhamos, o favo estava fixo. Enquanto aqui nas colmeias, que é a apicultura mobilista, portanto de móvel, nós podemos tirar e pôr aqueles quadros que vocês viram lá atrás. Pôr e tirar para ver se está a produzir bem, se há doenças, se não há, etc. Portanto, isto depois também é a floresta e a apicultura, portanto, o interesse em preservar determinadas áreas com determinada flora, até para a produção de mel, de pólen, etc. O pólen é um elemento também essencial, eu depois vou-vos falar mais a nível depois alimentar. Portanto, as abelhas recolhem o pólen, que é essencial, por exemplo, para ela, isto é a proteína delas. O néctar, que é o que elas fabricam o mel, são os hidratos de carbono delas. E este pólen é essencial para elas depois produzirem, transformarem em determinadas glândulas que elas têm a tal geleia real que vocês viram as imagens da larva embebida naquele líquido leitoso. Depois há várias plantas, aqui até do nosso concelho. Por exemplo, o eucalipto portanto, a flora principal, que agora está em floração, acaba para março. Tem determinadas características, o mel de eucalipto. O castanheiro é outra, a urde e as silvas. Basicamente são estas a flora potencial aqui do nosso concelho e aqui do Minho, praticamente, para a produção de mel. Portanto, depois a abelha vai buscar o néctar. Quando ela começa a regressar à colmeia, já o néctar está a ser transformado em mel. Basicamente, a grande diferença é que de néctar para o mel, a abelha retira grande parte da que necessitamos no nosso dia-a-dia, estão aqui no pólen. Okay? É dos alimentos mais completos que pode existir na natureza. Depois há outra parte que é importantíssima das abelhas, que é a polinização. Por exemplo, aqui na nossa zona, e não é muito hábito cá em Portugal, e principalmente na zona norte, um bocado se calhar pela história do minifúndio. Portanto, eu tenho ali plantações de kiwis, mas como o vizinho tem ali colmeias, nem vou precisar da polinização. Às vezes essa ideia é um bocado errada, porque há truques próprios para fazer a polinização e para aumentar a produtividade. Por exemplo, nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, na zona da Califórnia, onde é produzido grandes quantidades de amêndoa, portanto, grandes extensões de amendoal, há colmeias que até inclusive vêm de avião do outro lado dos Estados Unidos para a polinização dos amendoais. Porquê? Porque é rentável a polinização. Aumenta a produção das amêndoas. Depois as abelhas têm várias, isto também é um bocado técnico, mas é só por curiosidade. Há várias doenças das abelhas. A pior de todas é este ácaro que vocês veem aqui, que é deste tamanho. Isto aqui é a larva da abelha. Aqui tem o ácaro. O ácaro, que é uma coisa, é mais ou menos da cabeça do tamanho da cabeça de um alfinete, cor de tijolo, e ataca as abelhas. Se nós não fizermos tratamentos às colmeias, conforme a colmeia e conforme o grau de infestação deste ácaro, em 8 meses, 1 ano, uma colmeia pode morrer. Depois há aqui as traças, etc. Depois temos aqui a vespa velutina, que todos vocês, uns mais do que outros, já conhecem. É aqui esta vespa, é caracterizada por ser quase toda preta, aqui com o abdômen com partes amarelas. E uma característica muito importante que vocês podem distinguir de outras vespas é porque tem aqui patas amarelas. E, portanto, nós até podemos colocar armadilhas nos nossos quintais, se vocês até tiverem japoneiras nesta altura em floração. Se estiverem lá, por exemplo, a fumar um cigarrinho, ainda podem ver velutinas ir lá parar às flores das japoneiras.
E agora o que se passa é que nós, se calhar, felizmente, ainda não está nada tratado, mas a nossa associação se calhar vai trabalhar com os escoteiros no aspecto de distribuir estas armadilhas. Porquê? Porque agora estas futuras rainhas estão em hibernação e quando o tempo começar a aquecer, quando começarmos a entrar mais ou menos na época primaveril, e obrigado pela vossa presença e estou à disposição de várias dúvidas que vocês queiram fazer. Obrigado.